Olá e bem-vindo a mais uma aula de otimização em Julia. Estamos na reta final do curso e vamos começar a trabalhar com restrições não lineares agora. Então, vamos colocar a mão na massa, definindo o nosso problema como a minimização de uma função f de x com restrições. E o caso mais geral que a gente vai olhar é o caso de restrições do tipo CL menor ou igual que C de x menor ou igual que CU e L menor ou igual a x menor ou igual a U. Esse é o formato QTest, então você lembra da aula, sei lá qual, que a gente viu o QTest, que era a coletânea de problemas, tá? E essa é a maneira que o QTest define o problema. Ela tem uma função f de x e funções c de x. F do Rn em R, C do Rn no Rm, e esses CL e CU podem ser limitados ou não, e se forem relacionados a uma igualdade, eles viram iguais, e se eu não me engano sempre zero. CL igual a CU igual a zero, corresponde a uma igualdade, tá? Essa é a maneira que o QTest trabalha, essa é a maneira mais geral que a gente escreve um problema. Apesar dessa ser a maneira mais geral, a gente não vai fazer ela, a gente vai focar em algumas. E como a gente fez para o caso irrestrito, a gente vai, para o caso restrições lineares, a gente vai começar olhando para este problema aqui. Ok? É o problema com restrições de igualdade. Muitos métodos são desenvolvidos para problemas de restrições de igualdade e depois eles são expandidos, tá? Então, assim, não estamos nos restringindo absurdamente demais. Muitas das ideias dá para ser vista por aqui. E se você não entender para esse caso, com certeza o próximo é mais complicado. Beleza? Então esse é um caso muito importante para a gente começar. Vamos fazer alguma análise. Então, primeira coisa. Quando a gente está falando de restrições c de x igual a zero, né? Lembrando, a gente está falando de um Cn até um Cm. O que a gente está falando é que você tem um c de x que é um vetor de restrições. Naturalmente, se a gente está em duas variáveis com duas restrições, isso começa a ficar chato, tá? Então, a gente pode imaginar que a gente está em várias variáveis e olhar para alguns casos. Por exemplo, minimização de uma função aí, sei lá, x1, x2, x3, sujeito a x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado igual a 1, e x1, x2 mais x1, x3 mais x2, x3 igual a 4, por exemplo. E não precisa fazer sentido, mas é um caso onde você tem uma restrição, você subtrai 1 iguala a 0, ela vira uma C1 de x, subtrai 4 iguala a 0, você tem um C2 de x. Isso é uma função, um exemplo de função não linear, ok? Beleza? Então, como você está vendo, a gente tem algumas dificuldades a mais aí. Nesse caso, é talvez visível o que você está fazendo na restrição 1, x1 quadrado, x2 quadrado. Você consegue imaginar uma esfera. Na segunda restrição é bem mais complicado. E esse não é o caso de restrições lineares. Restrições lineares você sempre visualiza ela, talvez não realmente graficamente, mas você sempre consegue imaginar que é um subespaço que você está empurrando para algum ponto específico. E aqui não é tão claro mais, ok? Então, beleza. Vamos desenhar um exemplo em duas dimensões. Então, você pode ter uma função assim, essa é a sua função f, e você tem restrição assim, por exemplo. Ok? Essa é a minha restrição c de x igual a zero. Então, olhando para essa restrição, olhando o valor de função aumentando, você consegue ver que aqui ele aumenta. Então, neste ponto aqui, vamos de vermelho, você tem um minimizador local.
Ok? Note que eu coloquei que ele acaba aqui em cima, né? Vamos falar que ele vai embora para lá e vai para longe e a gente não vê mais, para não se preocupar se ele vai desaparecer do nada. Se você continuar olhando para cá, você vai ver que ele vai aumentando de função, conforme aumentando de valor, conforme você vai vindo nessa direção. E se você olhar num ponto bem aqui em cima, você tem algum lado aqui onde ele faz uma restrição aqui, então você tem um outro ponto aqui, onde se você vier um pouquinho para cá, ele diminui o valor de função, se você vier um pouquinho para cá, ele diminui o valor de função, então isso aqui é um outro ponto, isso aqui é o máximo local, certo? Pode acontecer isso também. O que é mais complicado é um caso tipo esse daqui, onde ele passa aqui. E se você for um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, ele piora. Então isso é um minimizador local. Okay? Vamos nem olhar para o outro lado, mas isso pode acontecer para lá também. Então, além da gente ter a preocupação da função ela ser uma coisa complicada, agora a gente tem a preocupação da restrição ser uma coisa complicada e essas duas juntas gerarem vários minimizadores locais e maximizadores locais. Ok? Possivelmente o caso mais simples e que você já deve ter visto em cálculo 2 é o de minimizar x1 ao quadrado mais 4x2 ao quadrado sujeito a x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado igual a 1. A restrição é simplesmente uma circunferência, certo? Centrada no zero. E a sua função objetivo só precisa ser avaliado em cima desse ponto. Esse problema é resolvido em cálculo 2, porque inclusive ele é resolvido em cálculo 1, se você souber do que você está escrevendo. E você pode definir sempre que x é uma função de t, dada por cosseno de t e seno de t. E você pode olhar para a função φ de t igual a f de x de t. E aí vira uma função de uma variável, você consegue minimizar. Mas se você não estiver fazendo isso, você pode olhar para as curvas de nível, vamos de laranja para a curva de nível, dessa função x1 quadrado mais 4x2 quadrado. E ela cresce de maneira que eu sempre preciso verificar. Se eu olho para isso daqui igual a 1, eu tenho x1 igual a 1, seria aqui e aqui, e o x2 igual a meio, então ela é assim. Okay? São elipses que crescem a partir do centro, e aqui é a maior elipse possível, quer dizer, dentro do conjunto, né? Essa daqui não importa, o valor dessa elipse é 1, que foi o que eu acabei de fazer. Quando eu faço igual a 4, ela dá essa elipse aqui. Olhando para as curvas de nível, eu já consigo falar o que tem acontecendo. Nos dois extremos, aqui embaixo, este ponto e este ponto, eu tenho minimizadores locais. E nos dois extremos aqui em cima, eu tenho maximizadores locais. Ok? Se você já fez cálculo 2, recomendo voltar lá e tentar provar isso. Se você não fez, você fez cálculo 1, no entanto, recomendo você tentar fazer usando essa continha aqui. Vai ser horrível, mas eu confio em você. Ok? Vai lá e faz isso daí. Então, assim, é um problema simples, bonito, visualizável. Você está minimizando essa função que é curva de nível sobre elipses dentro de uma circunferência ou em cima de uma circunferência e você tem 4 pontos estacionários, sendo que 2 são minimizadores locais e 2 são maximizadores locais. Note que eles são minimizadores e maximizadores globais também, tá? Mas isso não é o que interessa a gente no momento. É importante perceber que ficou muito mais complicado. Legal? É muito mais complicado. A outra coisa complicada é a seguinte. Suponha que essa daqui é a minha curva de nível. Desculpa, minha restrição, Cx igual a t. E eu estou num ponto aqui. Esse aqui é o meu iterando atual, xk. Qual a direção que eu posso seguir que é factível? Qual a direção que eu posso ir que é factível? Se eu pegar essa direção aqui, ela vai me levar ao conjunto. Só que se eu perceber que esse ponto que eu andei é ruim, esse ponto que eu andei vale
um valor de função pior, eu quero voltar. Se eu volto para cá, não está mais no conjunto, não é mais factível. Não funciona bem mais. Então eu não posso chamar essa direção de direção factível. Ah, e se eu andar bem aqui tangente? Bem tangente ele sai do conjunto imediatamente, ele já está saindo. Então também não vai ser. Então eu não tenho mais o conceito de direção factível. Tá? Essa é uma coisa extremamente importante. O que eu posso ter, no entanto, é uma curva factível. Tá? Eu posso ter uma curva que vai andar aqui em cima, que é factível. Isso eu posso ter. E se eu tiver em mais de uma variável, e aí que é o caso mais interessante, eu posso ter alguma coisa assim, certo? Vamos aqui em cima visualizando. Por favor, não fique chateado com o meu desenho. Estou aqui em cima de um ponto. Eu posso ter várias curvas aqui em cima, por exemplo, uma curva que sobe aqui. Essa é uma curva factível. Uma curva que sobe aqui, ela faz uma curva para lá, ela é factível. Mas nenhuma direção vai ser factível. Então eu não tenho mais direção factível. Ali eu tinha uma curva, aqui eu tenho uma outra curva agora em 3 dimensões. A gente fala o curva factível ou arco factível, tá? E aí a definição dessa coisa é uma curva C é factível se tem uma representação R de AB em Rn. Note que a gente está indo no X de T, tá? Como se fosse assim. Uma representação. Inclusive eu não uso, eu esqueci que eu não uso seta nessa. Toda vez que eu falo de curva eu quero usar seta, porque enfim. Então uma representação R de A de T, tal que R, C de R de T é zero. E para qualquer T nesse intervalo AB. Inclusive eu vou deixar o intervalo AB aberto. Beleza? Uma definição também que a gente pode dar é que dado x factível, pertencente a ômega, e aqui eu vou definir ômega, caso você não lembre, ômega é todo ponto factível, tá? Então, dado x factível, uma curva é factível para x se tem uma representação tal que C de R de T é zero. É obviamente a mesma coisa de cima, mas eu também quero dizer que I é R de zero é o X. Então a curva factível para um ponto é a mesma coisa, só que ela passa no ponto. Aqui eu coloco que ela tem a representação que vai de menos epsilon a epsilon e passa no zero exatamente para simplificar a minha vida, tá? Mas assim, não precisa ser desse jeito. Então se essa daqui é a minha curva C de x, eu tenho um ponto aqui em cima que é o meu x. Esta pessoa aqui vai ser factível. Ela deveria estar passando exatamente em cima, tá? Essa pessoa daqui é uma curva factível. Só isso. Ok? Então é uma maneira simplificada de você falar de curva factível. Obviamente as curvas factíveis são interessantes, a gente gosta delas, mas a gente vai focar em algumas que tem mais propriedade do que simplesmente passar no ponto. E a que interessa muito para a gente é a curva diferenciável, tá? Ou a suave. Por que é importante isso? Você tem uma curva que ela faz isso, ela bate no ponto X e ela volta imediatamente, ela vai ter uma quina ali, tá? Então, ela não vai ser diferenciável, não vai dar para fazer contas nela, interessante. E eu perco toda a informação do que vem depois do X.
Quando eu tenho uma curva, eu consigo olhar para a esquerda e para a direita do ponto, cai dentro da minha definição de minimizador. Porque se eu tenho uma curva, certo? Vai de menos epsilon a epsilon, o meu ponto ser minimizador quer dizer que eu posso olhar para toda a curva, certo? No intervalo do domínio, e vai estar lá dentro. Aqui, se eu olho para o intervalo epsilon da curva, eu posso estar ignorando todo um lado de lá, onde o valor de x é pior ou melhor. Então, não é um caso bom. Então, me interessa o caso onde x é diferenciável. Então, considere R. Então, aqui a gente vai falar da função R, que descreve a curva, e da curva da mesma maneira, tá? Considere R uma curva factível para x. E C1. Então, eu quero dizer que factível para x, C1. E isso que a gente falou uma coisa, uma curva suave factível para x. E C1, quer dizer, tem derivada, tem jacobiana. Ok? Inclusive, lembrando jacobianas, já que a minha função c de x é uma coisa assim, c1 de x até cm dx, a minha jacobiana de x vai ser a função das derivadas, que pode ser escrita como gradiente de cada uma dessas pessoas transposto, ou como a derivada parcial em relação a cada uma das variáveis. Ok? x1, xn. Beleza? Então, olhando para minha curva suave e sabendo dessas informações, eu sei que C de R de T é zero. Então eu posso derivar isso daqui. E eu derivo. Já que eu posso, derivo. Derivei. O que acontece? Esse C é um Czinho, tá? O que acontece com a derivada de uma função de várias variáveis aplicada numa função que vai de uma em várias variáveis? Obviamente, é a regra da cadeia. Isso daqui vai ficar um jacobiano da função C aplicada em R de T, vezes a derivada da R de T. E derivada do zero é zero. Então veja que o jacobiano tem M por N e o R tem N por 1. Então isso daqui, normal, eu estou derivando em T, saiu uma continha bonitinha aí e deu tudo certo. No entanto, veja também que isso é um vetor, não é mais um número, apesar de eu estar derivando em um número. Claro, porque C de R de T é um número ali, certo? Bom, isso daqui é interessante para mim em um ponto, que é o ponto onde T é igual a zero, ou, mais geralmente, no ponto onde eu estou em cima do meu ponto, x. Então eu fico J de x vezes R' de 0 igual a 0. Ok? Dando o nome de V para essa pessoa, eu estou olhando para J de x vezes V igual a 0. Ou seja, V pertencente ao núcleo de J de x. Eu até falei núcleo para você já ficar assustado. Está aqui, certo? J de V pertence ao núcleo, meu J é a jacobiana, quer dizer que é o gradiente, quer dizer que é o gradiente das restrições, essa é só uma restrição. Isso daqui quer dizer que o gradiente da minha restrição que eu tenho, que essa é uma única restrição, C1 de x, é ortogonal a esse vetor V. Então a gente está falando de um plano tangente. Ok? Está falando desse plano tangente aí. Fantástico. Planinho tangente está olhando para o vetor V em cima desse plano, que parece bastante interessante. Olhando de outra maneira, eu podia estar falando
Bom, já que eu estou olhando desse ponto, vamos de tânus. Eu estou olhando para minha curva está vindo aqui por cima, está vindo aqui por cima, está vindo aqui por cima. Nesse ponto, qual que é a derivada? A derivada xi tangente desse cara. Ela está vendo por aqui, por aqui, por aqui. Quem que é esse cara? É o xi tangente desse cara. Ok? Então, eu estou olhando para direções tangentes ao meu plano. Esses pontos vão ser bastante importantes, como vocês estão vendo. Eu estou falando sobre eles por um tempo. Eles são bastante importantes. Mas eu queria trazer atenção a uma situação onde as duas pessoas que eu comentei agora não são iguais. Se você olhar para as derivadas se você olhar para a derivada da curva que está passando e você olhar para quem satisfaz o núcleo da jacobiana, não vai ser exatamente a mesma coisa. E vamos fazer esse exemplo aí. E o exemplo é o seguinte, considere duas restrições. Então agora a gente vai fazer duas restrições, vai ficar estranho porque eu não vou sair do plano, eu vou continuar no plano. Eu tenho as restrições h1 de x igual a 1 menos x1 ao cubo menos x2 e x2. Aqui, inclusive, eu vou colocar C. Eu estava olhando o livro da Ana para pegar esse exemplo, né? Então eu estava usando H, que é o que ela usa. Mas vamos usar C. Então pergunta, que restrições são essas? Lembrando que a gente está fazendo C de x igual a 0. Então o que é a restrição C1 de x igual a 0, certo? Isso daqui está falando que o x2 é 1 menos x1 ao cubo. Isso quer dizer que o x1, lembrando que aqui é x1 e aqui é x2. Isso quer dizer que quando x1 é 1, x2 é 0. Então vamos colocar aqui o 1, ele é 0. E é uma função cúbica, que para a direita ela vai sair cubicamente crescendo. No caso, ela vai sair decrescendo porque é menos x1, né? Vai sair cubicamente decrescendo. E para a esquerda, cubicamente crescendo. E a função cubo você conhece, ela é uma coisa assim. Então ela vai ficar alguma coisa assim, ok? Aqui eu sei que ele vai passar no 1, porque quando o x1 é 0, o x2 é 1. Mas isso não parece ser muito relevante. A outra pessoa envolvida nesse nosso exemplo é o x2. E aí eu tenho o x2 igual a 0. E qual restrição é essa? É essa daqui. Quando que as duas restrições valem ao mesmo tempo? Vamos olhar, valem quando os dois se intersectam. Só em um ponto, exatamente um ponto. Quem que é o nosso ômega? É o 1, 0. É um único ponto. O único ponto satisfaz as duas coisas ao mesmo tempo. E aí a pergunta é a seguinte. Quem é a pessoa que eu posso pegar uma curva, um arco tangente que é um arco que é factível e eu calculo a derivada dele? Bom, não tem. Se eu estou num ponto só, o meu conjunto ômega é só um ponto, qual é a curva que passa sobre esse ponto? Bom, só tem uma curva que passa nesse ponto, é o ponto constante. E essa curva tem derivada zero. Então, se você olhar para qualquer curva, ela tem que ser igual constante, igual a 1, 0. Isso quer dizer que a derivada é só o vetor. Bom, o derivado é só o vetor 0, 0. Legal? Então a única pessoa que eu posso me preocupar é o 0, 0 daí. A única pessoa que daria alguma informação, que no caso não vai dar muita informação, mas enfim, é o 0, 0. Por outro lado, se eu olhar para aquela conta que eu fiz e falar assim, vamos olhar para a derivada de j, fazer j de x vezes v igual a 0. O que vai ter de v? Bom, se o meu c de x é 1 menos x1 ao cubo menos x2 e x2, o meu jacobiano vai ser a derivada, menos 3, 1 menos x1 ao quadrado 0 no menos x1,
em x1 vai dar menos 1. E a derivada do x2 em x1 é 0 e em x2 é 1. Então, quando você olha para o x igual a 1, 0, jacobiana do 0 vezes v igual a 0 implica x igual a 1 vai dar 0, 1, menos 1 no caso, 0, 1. E o vetor v1, v2 igual a 0, 0. Isso aqui é um problema de nulo, espaço nulo, né? Então a gente vai ter a situação V2 igual a 0 e V1 qualquer pertencente aos reais. Ou seja, da primeira pessoa, que é olhar para R' de t, eu tenho apenas o vetor 0, 0. E da segunda pessoa, olhando para a jacobiana, para o núcleo da jacobiana, eu tenho todos os caras formados, como não definir spam, vamos escrever assim, alfa vezes alfa 0. Mais fácil. Com alfa real. Todos os caras da forma alfa 0. Então eu tenho duas pessoas diferentes, elas não são a mesma pessoa, precisa de algumas situações para isso acontecer. Então, já que elas não são as mesmas pessoas, vamos definir quem são essas pessoas. E aí vamos ver que situação que precisa para elas serem iguais. Definição: o cone tangente, eu vou chamar de t de x, mas essa nomenclatura varia muito. O cone tangente t de x é dado por todo v pertencente ao Rn, tal que existe R factível, vamos escrever por extenso, R curva suave factível para x, tal que R' de x, no ponto x especificamente, no ponto 0 especificamente, é igual a v. Aqui, lembrando que eu estou assumindo que o R de 0 é o x, daí o próprio ponto 0 ali, tá? Então, quem que é o cone tangente ou conjunto tangente? É o conjunto formado por todas as derivadas dos arcos tangentes ali, tudo bem? Esse conjunto bonito aí é um cone. A gente não falou sobre cone aqui na disciplina, tá? Se você sabe de cone, se você está fazendo uma disciplina mais avançada, um exercício é provar que ele é um cone, mas a gente não definiu, então vai ficar para uma coisa futura. Ou se você está assistindo fora de ordem e definindo uma aula, né, avançada, enfim, você tem que provar. O segundo é o cone linearizado. O cone linearizado, que é o, vou usar f de x, aparentemente, é dado por f de x é o núcleo de jx da jacobiana no ponto x, ok? De novo, a gente está só em igualdades, então isso daí é tudo verdade, né, digamos assim. Quando tiver desigualdades, isso aqui é um pouco mais complicado, mas a ideia inicial é essa. Um cone linearizado é dado por isso daí. Exercício também seria provar que ele é um cone. No caso desse cone linearizado, ele é um subespaço, tá? E aí é trivial, porque a gente está sem restrições de desigualdade. Então a gente nem falaria cone, a gente falaria plano tangente, tá? Nessa situação a gente não precisaria ficar focado em cone, a gente falaria direto plano. Como vocês viram aqui em cima, esse primeiro cara, o R' de t, ele, primeiro que ele tem mais informação, ele está usando informação,
importante aqui para mim. Ele olha para minha função, ele fala, o que é um lugar bom para mim aqui? Onde que eu posso andar infinitesimalmente? Ele fala, lugar nenhum, você deveria ficar quietinho. Enquanto que a minha outra pessoa aqui, ele fala, onde que é um lugar legal para mim? Ele fala, na direção 1 e -1. Que cor que eu vou usar? Vamos de azul. Na direção 1, 0 ou -1, 0. Fala, esses são lugares interessantes para você andar. E não são, tá? Nem infinitesimalmente, você vai sair do conjunto, você deveria ficar quietinho. Então esse primeiro cara, ele é mais interessante, tá? Talvez ele tenha mais informações. Mas o segundo, ele é fácil de você fazer conta com ele. O cone linearizado, ele é um núcleo de uma matriz que você consegue calcular. Então, você gosta dele, tá? Você gosta de j de x vezes v igual a 0. O de cima, no entanto, não tem uma caracterização simples. Você precisa falar, existe uma curva suave factível. Como é que eu vou descobrir se existe? Não tem. Tá? Não vou conseguir descobrir se existe. Então não é fácil de você caracterizar. Então o caso que interessa pra gente é quando os dois são iguais, porque eu posso olhar para quem interessa, que é o cone tangente, e posso usar quem é fácil de trabalhar, que é o cone linearizado. Ok? E aí existe mais uma definição de branco, que é a definição de regularidade. Ok? Um ponto x do conjunto viável é regular se regular para o problema, tá? Ele tem que depender do problema, principalmente, ou das restrições, para ser mais exato. Se o conjunto dos gradientes é linearmente dependente. Em x, vamos colocar em x. É LI. Ok? Obviamente a gente gosta muito de usar direto a matriz, isso quer dizer que o posto da matriz J de x é M. Ok? A gente gosta de usar matriz, beleza? Teorema. Se x é regular, então o t de x é igual ao f de x. Ponto. Esse é o teorema que interessa pra gente, essa é a situação que a gente vai interessar e a gente vai falar muito sobre ser regular. Existem algumas coisas interessantes que nesse assunto de regular e isso daí valer. T de x igual a f de x é uma área de estudo, tá? É uma área chamada de Constraint Regularization. Como é que é isso em português? Qualificações de regularização, eu acho. Ok? Ou qualificações das restrições. Isso. Que a gente lembra como CQ, né? Uma CQ é uma situação que dá t de x igual a f de x. E, obviamente, regular é uma ótima, porque é super fácil de você verificar também. Você descobrir se uma matriz tem posto completo, é você aplicar uma fatoração nela e você descobre. E no processo de aplicar a fatoração, você já está resolvendo o sistema. E aí, felicidade. Tá? Então é muito importante essa regularização aí. Existem outras e uma coisa que a gente não comentou, mas é importante, no caso das restrições lineares, isso é verdade e não é preciso que as restrições sejam linearmente independentes. Então a gente já tem lá, independente de ser linearmente independente ou não, as linhas da matriz A, valendo que t de x é igual a f de x. Então, uma outra condição de qualificação seria a matriz, a jacobiana linear. Entendeu? Já funcionaria. E aí, voltando no nosso exemplo, só para a gente finalizar aquele exemplo, a gente tinha a minha restrição x1 igual a 1 menos x1 ao cubo menos x2. C2 é x2. O meu gradiente da C1 é menos 3x1, não, menos 3.
1 menos x1 ao quadrado e 1, menos 1 para ser exato. E o gradiente da C2 é 0, 1. Quando é que os dois são linearmente dependentes? Num único ponto, no ponto x1 igual a 1. Tá? Então era a única situação chatinha. Tudo bem que esse é o único ponto viável, então também não ajuda muito a situação desse cara. Beleza? Como você deve imaginar, quando eu acrescentar restrições de desigualdade, a situação piora ainda mais e as coisas são mais complicadas. Então não se preocupe, você vai sofrer bem mais ainda com isso daí. Ok? Por fim, para a gente acabar com essa introdução, que já está bastante longa, eu quero falar sobre as condições de otimalidade. E eu não vou demonstrar as condições de otimalidade aqui, porque elas são longas, mas eu quero só que você saiba que elas são dependentes dessa ideia de você ter um arco factível, ok? Então, para a gente falar sobre as restrições para as condições de otimalidade, a primeira coisa que a gente precisa é de uma função auxiliar, a função lagrangiana, tá? Aqui tem uma coisa mais ou menos antiga que as pessoas falavam Giana ou Geana, tá? Então tem gente que fala Geana ainda. Giana é o correto desde a nova ortografia, tá? Mas enfim. A função lagrangiana do problema de minimizar f de x sujeito a c de x igual a zero, vou deixar explícito aqui porque depende do problema, é a função L de x, y, igual a f de x mais o somatório de ci de x vezes yi, para todas as restrições, que a gente às vezes escreve naturalmente como esse produto interno lindo aqui. Okay? A função lagrangiana é uma maneira de você embutir em uma única função as restrições e a função objetivo, ok? Ela naturalmente depende de uma variável especial, que é essa variável y, que apareceu aí antes para a gente uma variável y, que era, por algum acaso, chamada de multiplicadores de Lagrange. E, obviamente, as duas têm relação. Idealmente, o que você quer achar é justamente o y e o x, que são o multiplicador de Lagrange associado a o ponto estacionário, no caso, idealmente, o minimizador local do problema, tá? Então, o que você está olhando é para essa função L de x. Mas você não está minimizando a função em x, y, tá? E aí que você talvez complique um pouco por enquanto. Mas não sofra nisso ainda. Isso é um problema, isso é um assunto chamado dualidade. Vai ignorar ele por enquanto. Então a função lagrangiana é essa daí. Chamo a atenção que o gradiente dessa função, e lembra, quando você fala gradiente, você fala nada, são gradientes em relação a todas as oponentes, e aí eu estou olhando para duas, gradiente em x e gradiente em y. O gradiente dela é o gradiente da f mais a jacobiana de x transposto y, e c de x, que é a derivada em y, sobra só isso daqui. Se c de x fosse exatamente ax menos b, jacobiano era a. Isso é exatamente a condição de otimalidade que a gente tinha para o problema com restrições lineares. E, não por acaso, é exatamente o que a gente vai ter aqui. Teorema, as condições necessárias de primeira ordem. Se x estrela é minimizador local de f C1 sujeito a c de x igual a zero e x estrela é regular e c é C1, eu odeio ficar escrevendo C1 por causa disso, aí você esquece toda hora. Então, existe um y estrela do Rn, m, tal que o gradiente de L de x estrela y estrela
é 0. Isto é, o gradiente da f em x estrela mais a jacobiana da x estrela transposta y estrela é 0 e o ponto é factível. Ok? Note que jacobiano da x estrela é a matriz cujas linhas são os gradientes das restrições, então ela transposta, as colunas são os gradientes. O que você está falando é que o gradiente da função e das restrições são linearmente dependentes, ok? Obviamente a gente precisa de regularidade para a gente focar no que interessa. Essa é a condição necessária de primeira ordem. A condição necessária de segunda ordem, se x estrela é minimizador local de... E aqui é a mesma coisa do que está em cima, e eu já estou cansado de escrever, eu queria colar, mas enfim. De f C2 com c de x igual a 0, C2 e x estrela regular. Então, existe y estrela tal que... Então, obviamente, o gradiente de L em x estrela e y estrela ser 0 continua sendo importante. E o que a gente tinha agora era a hessiana da função objetivo ser semidefinida positiva. Aí o que a gente teve quando colocou restrição linear era que ela fosse semidefinida positiva no núcleo da matriz. E agora a gente vai ter uma terceira coisa, que é a hessiana em x da lagrangiana definida positiva. Semidefinida positiva quer dizer para qualquer v no espaço tangente, que é igual ao espaço linearizado, tá? No plano tangente daí. Então agora a gente está olhando para a hessiana. E por que apareceu essa hessiana aí? Porque agora, como vocês viram, faz toda a diferença qual é a minha restrição. Se a minha restrição é de um jeito ou de outro, vai fazer diferença se o mesmo ponto é minimizador local ou global. Tá? Então veja, se eu estou olhando para uma restrição assim, e eu estou minimizando uma função assim, esse ponto aqui vai ser minimizador local. Mas se eu estou olhando para uma função, vamos colocar este aqui, assim, ele não é, ele é um maximizador local. Ok? Então faz toda a diferença agora. E as duas funções são iguais, são similares. Inclusive você pode fazer essa brincadeira aqui, deixo como exercício para você fazer essa função aqui. Isso daqui é uma quadrática, você pode pensar que você está com o x1 aqui, o x2 aqui, e você tem a restrição x1 igual a gama x2 quadrado. E a sua função objetiva é uma função que sai daqui. Você pode fazer a função f de x igual a função que sai dali, vai ser x1 menos 1 quadrado mais x2 quadrado, ok? A gente pode fazer isso daí para classificar ela. Inclusive, não vou deixar como exercício, não vou fazer. Gradiente dessa função, vou fazer pelo menos no começo, vou deixar a parte difícil para você, claro. Vai ser isso daqui. A minha restrição c de x, que é C1, é x1 menos gama x2 quadrado. Então, meu gradiente em C1 é 1 e menos 2 gama x2. E aí eu estou olhando só para o ponto x estrela igual a 0, 0, que é o ponto onde tem o gradiente da f em 0, 0 igual a menos 2 e 0, e o gradiente de C1 de 0, 0 igual a 1 e 0. Então, sim, vale que o menos 2, 0 mais 1y, que é o único y nesse caso, mas eu vou colocar 1, vezes 1, 0, é igual a 0. Quem que é o valor de y? 2. Ok? Então, vale.
Agora, quem que é a hessiana da Lagrangiana? Então, minha função, eu não preciso nem escrever a Lagrangiana toda para fazer as contas, tá? Só me interessa a hessiana da f, que vai ser 2002, e a hessiana da g, da c, que é 000 menos 2 gama. E aqui que está o segredo, esse menos 2 gama apareceu aí. Então, quem que é a hessiana da Lagrangiana em xx, da Lagrangiana no ponto 00 e no ponto 2? Vai ser 2002 mais 2 vezes 000 menos 2 gama. E aí você continua daí para verificar que se o gama for de tal jeito, você vai ter minimizador, se for de tal outro jeito, você vai ter maximizador, se for de um tal jeito, você vai ter uma situação interessante para você se divertir, ok? E discutir provavelmente em sala. Beleza? Então agora você continua a partir daí. São matrizes diagonais, então é trivial de ver se ela é definida positiva, negativa, indefinida ou o que for, ok? E por fim, o último teorema das condições suficientes de segunda ordem. Se você tem x tio é regular, factível, FC são C2, o gradiente da L, assim, existe um y tio no RM, tal que o gradiente, vamos escrever por extenso para ficar interessante. O gradiente dessa f em x tio mais a jacobiana em x tio transposto y tio é zero. Ele é factível, como eu falei. E aí que é a parte interessante. Vale que a hessiana em x da Lagrangiana tio é positiva para qualquer v no plano tangente tirando o zero, tá? Então, x-til é minimizador local de f sujeito a c de x igual a zero. Tá? Então a única coisa aí para você se preocupar é esse ponto ser definido positiva e você tem que tirar o zero. Os casos de igualdade são sempre muito parecidos um com o outro, tá? Então, assim, é relativamente simples de você olhar para um ou para o outro e fazer essa generalização. No caso das desigualdades, como vocês esperam, vai ter sinal dos multiplicadores envolvidos, vai ter complementaridade envolvida e vai ter algumas coisas a mais sobre as restrições ativas. Então, vai ser bem chato de escrever, mas, enfim, nada é impossível, ok? Então, espero que você tenha gostado dessa primeira aula. Ela foi bastante densa, infelizmente é necessário para poder fazer a teoria básica de restrições de igualdade e não lineares. A partir daqui a gente pode falar dos métodos de restrições lineares, restrições de igualdade não lineares. E os métodos, eles são bastante interessantes. A gente consegue já falar de alguns principais, de alguns conceitos importantes que aparecem para desenvolvimento de métodos, e a gente faz algum adendo só para falar do caso do caso de desigualdades depois, tá? Porque é uma mistura do que a gente viu antes e do que a gente vai ver agora, e já dá para fazer a base. Claro, se você for pegar um paper, você vai ver que tem muita coisa sendo feita que foge do que a gente está fazendo aqui agora. Mas essa base que a gente está vendo aqui é suficiente para você conseguir entender o paper num nível inicial sem problema. Não sendo de um tópico específico, por exemplo, de otimização convexa, claro, ou não diferenciável, enfim.
Você consegue entender muitos assuntos atuais ainda, tem muita coisa nova sendo desenvolvida para esse tipo de problema geral ainda hoje. Então dá para você, com essa base aqui você já consegue fazer uma pesquisinha interessante aí, ok? E aí, obviamente, a gente vai falar sobre as implementações e a gente vai conseguir fazer os métodos bonitinhos também, ok? É isso, obrigado, se inscreve no canal, deixa um like e até a próxima aula.